Thiago Nigro é muito famoso na internet. Ele se casou com Mayara Cardi, que tem um programa de emagrecimento. E o cara afinou. Quer dizer, ficou fininho. Roberto Justus conheceu a sua atual esposa, Ana Paula, e havia feito um trato com ela. 5 coisas, vou citar 3 aqui, que ele falou, olha, tem que ter essas 5 coisas aqui se a gente quiser casar. Não vamos ter cachorro, vamos morar separadamente e não vamos ter filhos. E aí ele disse que 1 ano depois, ele estava com um cachorro, estava morando junto e estava com um filho. Eu estou citando essas 2 pessoas e estou nem interessado, tá, na vida deles, e, enfim, juízo de valor sobre todo o passado deles. Eu só quero citar esse fato, que na minha opinião é uma questão positiva e mostra o tamanho do poder de uma mulher, de influenciar uma mulher. Nós cristãos repudiamos o discurso de empoderamento da mulher. Nós cremos que a mulher deve ser submissa. Mas ao dizer isso não quer dizer que a mulher não tenha uma boa dose de poder e de liderança em sua casa. Hoje eu quero falar sobre a liderança feminina no lar e como uma mulher pode influenciar positivamente o seu marido. Talvez você tenha um marido ímpio, como que você pode influenciá-lo de maneira positiva? Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Então vamos lá, eu citei os 2 exemplos, tá? Como disse, não tem nada a ver com... Não tô falando de mais nada aqui. Só esse exemplo para mostrar, independentemente se são exemplo ou não, esses casais, para mostrar como que uma mulher pode influenciar drasticamente a vida de um homem. Deixe-me dar alguns exemplos de mulheres exercendo grande influência sobre os seus maridos. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor. Por que ele fazia algo? Por que ele era tão mal? Porque Jezabel, sua mulher, o instigava. É óbvio que Acabe era responsável por aquilo que fazia. Mas o texto, ao explicar, ao dar a causa do porquê Acabe era tão mal, vem ali Jezabel, que era essa tentação para instigar Acabe a fazer o que é mal. É um negócio assim assustador, não? É assustador. Ora, a Bíblia declara que a mulher, ela é auxiliadora. Na história, muitos reis foram à bancarrota por conta de seus conselheiros. Por exemplo, Davi. A Bíblia diz que Deus orou para que o conselho de Aitofel caísse por terra. Aitofel estava aconselhando Absalão. E então, Deus ouviu a oração de Davi e Absalão não seguiu o bom conselho de Aitofel e por isso ele perdeu o seu reino. Como que uma mulher ela pode ser essa conselheira tanto para o bem quanto para o mal e influenciar o marido? Por exemplo, a mulher muitas vezes pode ser aí a causa de a família estar endividada, enrolada financeiramente, porque ela diz, não, vamos comprar, eu preciso comprar isso aqui. E muitas vezes e ela fala e chora, e daquele jeito dramático, e o homem então cede. E acaba comprando o que não pode para impressionar quem os odeia, mas a dívida fica ali. Ou então, pensemos em outro caso. O homem quer abrir um negócio, ele está confiante, ele fez tudo aquilo que era cabível, que ele tinha que fazer para abrir um negócio. E óbvio que mesmo assim é sempre arriscado. A mulher, ela é sempre menos corajosa. E às vezes ela pode ser esse empecilho. E fica na cabeça do cara. Não, 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 não. E aí o cara não tem mesmo coragem, porque a pessoa que é uma só carne com ele, tá ali boicotando e falando na consciência dele, na cabeça dele, e aí ele pode desistir de algo que poderia ser talvez uma coisa que iria mudar a história da família. Agora, vejamos outro exemplo na Bíblia de como que as mulheres podem sim liderar, influenciar o comportamento de seus maridos. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Seja ganho. Ou seja, ele é ímpio, mas por conta do procedimento da esposa, uma mudança radical pode acontecer. É óbvio que é o Evangelho, é o Espírito Santo, mas usando também essa esposa, o procedimento dessa esposa para levar o marido a uma mudança radical. Afinal de contas, crer em Jesus Cristo significa mudar completamente de vida. E Pedro está dizendo que Deus pode sim usar essa esposa através do procedimento dela. Olha, isso é real. Como que uma esposa pode influenciar positivamente até na salvação de seu marido e até na condenação dele? O que eu já vi aí durante os meus quase 20 anos, 20 anos trabalhando na igreja, como que uma mulher, ela consegue, muitas vezes, tirar da igreja até um cara que é super firme. Eu já vi vários casos. Tá lá o cara... vou dar um caso.
O cara converteu, o cara era drogado, completamente perdido. E se firmou na igreja. E já durante anos assim, anos e anos e anos demonstrando ali uma fé que parecia ser verdadeira. E aí a mulher disse, não, não quero mais. Não, quero ir para outra igreja. Mas por quê? Não, porque eu gosto mais da outra. Mas por que tem heresia aqui? Não, gosto. E sai. E aí o marido aguentou 1 ano, 2 anos ali indo sozinho. Porque na crença dele, poxa, minha esposa foi para uma falsa igreja, eu vou permanecer. Mas depois de 2 anos, 3 anos, o cara não aguentou, sucumbiu. E aí acabou saindo da igreja. E não apenas saindo da igreja, não foi para igreja nenhuma. E se perdeu por completo. É impressionante. É óbvio, a culpa é dele, eu sei disso. Mas a mulher foi uma tentação enorme. Na Bíblia, nós vemos como que a mulher tem sim uma grande liderança em sua casa. Você já ouviu aquela frase? O poder corrompe, mas o poder absoluto corrompe absolutamente? Essa frase quer dizer o seguinte: pessoas com poder podem se corromper. Pessoas com poder absoluto vão se corromper, não há dúvidas. É por isso que na Bíblia a gente sempre vê um princípio que ecoa. A ideia de que a liderança solitária, ela tende a ser ditatorial. O que nós vemos na Bíblia, então, é sempre uma liderança plural. Tanto no governo da igreja, quanto no governo civil. Veja, por exemplo, na igreja. Paulo transmitiu a ordem que a igreja deveria levantar presbíteros em cada igreja, mostrando assim pluralidade. Em Israel, por exemplo, a monarquia não era absoluta. Como assim? Havia uma constituição, ou seja, o rei não fazia o que ele queria, ele estava debaixo de uma constituição, que era a Bíblia. E mesmo assim, havia também sacerdotes, havia profetas. Tudo isso ajudava a regular e a vigiar o outro. Se uma instituição falhava, a outra estava ali. No lar é a mesma coisa. Deus, ao constituir o homem como líder, ele não faz do homem um líder absoluto em seu lar. A mulher não é a dona do lar, mostrando assim que há sim uma liderança feminina em casa. Ora, se em todos os lugares a liderança solitária é ruim, por que em casa seria bom? Não, a mulher exerce sim uma influência em sua casa e principalmente sobre o seu marido. A questão é, que tipo de influência você está sendo na sua casa? A Escritura declara que a mulher sábia edifica a sua casa. Entretanto, a mulher tola a destrói. Não é interessante que o texto diz assim, ó, a mulher sábia? Ele não diz a mulher pobre, a mulher feia. Não, não, não. O que de fato vai fazer com que o seu lar seja uma bênção tem a ver com sabedoria. O quão sábia você é. E de acordo com a Escritura, a sua fonte de sabedoria está aqui, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí, o que você achou deste vídeo? Deixe seu comentário aqui. Você acha mesmo que a mulher pode ter essa influência? Eu acho que tem. E principalmente daquele jeitinho, sabe? Que vai dobrando o homem. E, às vezes de maneira tão negativa. Como assim? Vai lá e fica choramingando. E aí o homem acaba cedendo. Então, eu acredito que sim. A mulher pode e muito influenciar o marido. De maneira negativa, mas também de maneira positiva. Deixe seu comentário aqui, Deus abençoe. E assista a minha série Casamento, em que eu falo mais detalhadamente sobre este tema. Deus abençoe, até o próximo vídeo.